Olá, olá, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Vamos chegando aí. Nós temos uma live muito especial hoje com a médica, doutora Ana Lúcia, e a gente vai conversar sobre a mulher, o autocuidado, saúde da mulher. O que é saúde para você? E eu quero que você fique à vontade aqui para usufruir desse tempo. A Denise já está chegando, a Ana Lúcia já chegou e vamos conversando, vamos batendo um papo aqui. Quero que vocês fiquem à vontade para a gente aprender e compartilhar conhecimento, porque é isso que faz a diferença. Eu tenho falado esses dias todos que informação traz resultados novos, porque nos transforma. Toda vez que a gente recebe algo, a gente aplica aquele algo, ponto. A gente tem sorte. E aí, sorte, eu gosto dessa definição, é o encontro da preparação com a oportunidade. Eu tenho a preparação e eu estou pronta. Ponto. Isso pode acontecer. Então vamos aprender, né? Porque quem sabe faz ao vivo e a gente tem que convocar pessoas que saibam de falar de temas para dividir com a gente. E vamos chegando, Denise. Olá, olá. Tudo bem? Boa Bom, noite. boa noite. Boa noite a todos. Como é que você está? Ó, a Denise já falou, a doutora Lúcia é excelente, esse tema é super necessário. O povo já está chegando aqui e eu quero. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite de estar Eu aqui com a também. gente. Acho que é muito pertinente nesse tempo, né? Muito Muito pertinente nesse necessário. tempo o cuidado, porque meio que a gente, talvez por causa da pandemia, por causa dos acessos, a gente ficou meio recluso e às vezes a gente não fez o que precisava fazer. Então eu quero que você se apresente e fique à vontade, a casa é sua, tá? Obrigada. Oh, boa noite. O pessoal tá entrando aqui, boa noite, boa noite. Ó, um monte de fã aí da doutora, gente, coisa boa. Que bom. Bom, eu sou Ana Lúcia Vilela, eu sou médica, geriatra, também sou clínica geral e perfil serviço de medicina interna, junto, né, o Instituto Nacional de Ortopedia, e sou preceptora de psicogeriatria no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro. E com isso, hoje, eu venho conversar aqui sobre a saúde da mulher em diferentes partes da vida, né? Foi que a gente conversou. É verdade. E isso é uma coisa muito importante. Eu queria que a gente abrisse um pouco, né, com o que é saúde, né? Que conceito é esse? Porque às vezes a gente acha que saúde. O que é saúde? Define pra gente, por favor. Bom, pelo OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a, a saúde, né? O conceito de saúde é o bem-estar biopsicossocial. E aí Uhum, não é uma saúde física, o coração funcionando, o pulmão está funcionando. É como está a sua saúde psiquiátrica, psicológica, emocional, social, sua rede social. E isso inclui, né? Por isso que a OMS, quando ela até fala, faz as suas ações vendo as crianças e os idosos, ela sempre tenta abordar todo o contexto social que vive a pessoa. E com isso, a mulher, a violência, né, a violência doméstica, tudo inclui, isso faz parte da saúde, né? Não é só a saúde física. uhum. Então a saúde seria biopsicossocial. Exato. E aí é muito interessante, né? Porque eu falei dessa questão do autocuidado, de se cuidar. E nesse período, né, de 2 anos, né, a gente já tá com Covid há 2 anos, né, vai fazer em março, É. eu, eu sempre faço tudo, né, vou ao ginecologista, faço as
que eu preciso fazer, né? Das que eu preciso acompanhar, mas eu não queria ir ao dentista. Não queria ir ao dentista com medo do Covid, com medo de abrir a boca, enfim, Um essa trato coisa. muito íntimo, né? E porque entra pela boca, aquela coisa. E eu comecei com uma sensibilidade que eu não estava aguentando beber água. E semana passada eu precisei ir. E isso também é saúde, né? Porque às vezes a pessoa faz o autoexame, faz o Papa Nicolau, né? Faz o preventivo, mas ela não olha os dentes. E alguns problemas estão ligados à dentição, né? E como é isso? Você encontra essa resistência também das pessoas não cuidarem disso, da dentição? Como funciona? A negligência, bom, falando em saúde oral, a negligência, ela começa desde o SUS, né? É muito difícil você encontrar dentista no SUS. Você não encontra um serviço odontológico dentro de um hospital quando você precisa de um paciente. Eu mesmo hoje estou num hospital privado que não tem esse serviço. Então, teria que chamar alguém de fora. Então, assim, culturalmente há essa negligência. E a gente tem que entender que os dentistas falam que a vida começa com um grande sorriso, né? Então, assim, se você não tem não vou nem falar a questão da dor e da alimentação, mas se o nosso cartão de visita é o rosto, se você não tem aquele sorriso, se você está com vergonha, a sua autoimagem para você é tudo, a autoestima vai por água abaixo e te leva à depressão, ao isolamento social. A gente vê isso nas camadas mais pobres, as pessoas que não tiveram condições de cuidar da parte odontológica, isso interferindo muito na vida da pessoa mesmo, né? E assim, sem tirar que o dente tem a sua função de alimentação, quantas pessoas não cuidaram, acabam não conseguindo se alimentar, isso leva à desnutrição. Isso é um problema grave e eu, como geriatra, isso é muito comum com o idoso. O idoso já tem a sua endodontia, né, que é perda de dentes, e hoje em dia com implante dentário isso tem melhorado bastante, mas é um problema que a gente tem que abordar e o próprio médico, muitas vezes, por desconhecimento, por ignorância, de ignorar mesmo o assunto, negligencia. Né? Então, é uma parte do corpo negligenciada, é o que eu acho. E é interessante isso, né? E por que que eu comecei? Comecei porque eu lembrei e porque sentir dor é muito ruim, né? E eu acho que essa coisa da mulher ser forte, a mulher ter que dar conta de tudo, a mulher ter que cuidar de todo mundo, ela acaba esquecendo um pouco dessa saúde, desse cuidado. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse cuidado da mulher. O que é isso, a importância desse cuidado? O autocuidado, ele reflete onde você está se colocando, né? Quer dizer, a mulher, culturalmente, ela já vem para tomar conta de todo mundo, do marido, dos filhos, né, dos pais, e quando trabalha, é no trabalho, e aí, assim, ela não se prioriza, ela não está na hierarquia ali de onde ela vai entrar para se cuidar, ela não entra. Ela está, talvez, no sexto lugar ali, depois de todos os filhos, do marido, dos pais, do trabalho. E isso é uma coisa cultural daquele julgo que a mulher tem. Quer dizer, ela foi dado a ela de, olha, você é que tem que tomar conta de todo mundo aí, é que tem que ser o esteio da casa, você tem que ser forte, não pode ficar doente, tem que ser. Mas tem que ter saúde para ficar tomando conta de todo mundo e de boa aparência, de preferência magra, bonita, com disposição, não tem nem vontade de dormir, a gente tem que acordar às 6 horas. Família margarina, né? Comercial de margarina, tem que estar todo mundo feliz, rindo o tempo todo. Hoje eu não estou bem, não pode, você tem que estar sorrindo o tempo todo, depressão, essa coisa não pode ter, né?
E com isso, a mulher muitas vezes encara como saúde a aparência. Às vezes a pessoa está até com uma aparência boa, mas a saúde psíquica dela já foi para o espaço há muito tempo. Muitas mulheres que eu vejo que são subjugadas pelo casamento de eu não posso me alimentar, não posso comer porque eu não posso engordar 1 grama, senão meu marido vai reclamar, senão meu marido vai me deixar, meu namorado, ou então eu não vou arrumar ninguém porque eu tenho que estar sempre bonita. Então tem aquele julgo da aparência. E muitas vezes, obviamente, não tem nada de saudável nisso, né? A gente fala, o médico lida muito com anorexia nervosa nas mulheres que não querem comer porque acham gordo, né? Ou então pessoas que estão na academia malhando direto, que são as vicoréticas, né? Que é aquelas que se acham sempre magras, não tem que ficar muito mais marombada, muito, e o corpo fica disforme e começa a tomar várias medicações para o corpo fique, o músculo fique hipertrofiado. Com isso, a saúde pode ter até uma aparência bonita, mas a saúde foi para o espaço, né? A saúde já saiu. E as mulheres têm que ter, dentro do seu relacionamento, seja em casa, seja no trabalho, tem esse empoderamento de ela se sentir bem. E ela vai ficar bonita para ela não tem que ficar bonita para ninguém, né? E isso é uma questão cultural que a gente tem que estar se libertando, né? É muito E interessante que para a gente aqui da psicologia, da psicanálise, a gente diz que empoderamento é quando alguém tem autonomia e independência para escolher o que vai fazer da sua vida. E a dificuldade de muitas mulheres que eu percebo no atendimento, né, psicanalítico é entender quem é essa pessoa. Sabe aquela pergunta filosófica? Quem sou? Para onde vou? O que estou construindo? E você encontra essa demanda também no seu atendimento, das pessoas terem dificuldade de saber quem são, em meio à função que ocupam na vida? sim, essa questão da mulher, desse empoderamento, autonomia, independência, eu já pego o fim, né? Você está paciente que já é idoso e que quer manter a sua autonomia, manter a sua independência, né? Então, não, eu quero morar sozinho, eu quero continuar decidindo, porque autonomia é a capacidade de você tomar decisões na sua vida. Então, eu quero continuar decidindo se eu vou gastar meu dinheiro aqui ou ali, se eu vou comprar uma roupa, ou se eu vou comprar uma casa, ou se eu vou viajar. E o idoso, ele gasta muito tempo, muita energia tentando mostrar para a família que ele ainda é capaz de manter a sua autonomia e a independência nisso. E quando ele vai perdendo, é uma luta árdua de ele, de repente, se mostrar, se deixar ajudar em algumas coisas, né? E a gente vê isso, passando isso para a mulher. A mulher, ela nunca foi empoderada no sentido de não ter um supervisor, ou seja, ela passa do pai para o marido, né? Ou então no trabalho ela tem um chefe e de repente ela tem sempre alguém. Ela é um eterno fazendo um estágio teórico prático na vida, mas que tem o seu supervisor. Então ela tem que ter anuência, de repente vai comprar alguma coisa, mas tem que ter anuência, concordância ou do marido, ou do filho, ou do pai, ou da mãe. Então, de repente, a mulher não se vê empoderada no sentido de, opa, eu sou dona da minha vida, eu vou tomar minhas atitudes. Eu quero comprar tal coisa, eu quero viajar, eu quero fazer tal curso. E, de repente, às vezes, às vezes o marido nem está sabendo alguma coisa, mas não, eu acho que eu vou falar, eu acho que eu vou ver, mas será que é melhor mesmo eu fazer esse curso? O que você acha? Quer dizer, claro que uma coisa é você pedir opinião, ou então pedir uns conselhos, né? Mas outra coisa é você se permitir, né? A mulher muitas vezes não se permite, não se liberta dessa supervisão dela, talvez porque ela não tenha sido criada
no sentido de dar asas, ou seja, minha filha, você vai, quando crescer, o que eu vou ser, mãe? Você vai ser o que você quiser, e o fato de você poder ser o que quiser é o que é o mais importante, né? Você tem autonomia, independência, livre-arbítrio para ser o que quiser. Muitas vezes as mulheres, nas camadas mais pobres, principalmente, por causa da questão financeira, que todos, principalmente a discrepância maior ainda entre os salários da mulher e dos homens, quanto mais pobres, pior fica. Então, ela tem essa dependência financeira do marido e do pai, e aí realmente ela nunca consegue ser totalmente autônoma, né? E com isso eu acho que quando você fala da educação ser transformadora, porque transforma a gente, a nossa forma de pensar, é você, quando a educação, principalmente das meninas mais pobres, ser uma educação que plante sonhos na cabeça das crianças e plante também autoestima suficiente de falar, não, eu posso, eu vou buscar condições para que eu corra atrás do meu ideal, né? Não de um objeto, como a gente estava falando anteriormente, como as pessoas hoje em dia não querem o ideal, querem um objeto. Né? Eu quero uma viagem, eu quero um carro. Não, o ideal. O que você quer ser? O que você quer construir? Nas diferentes fases da vida, quando você é uma criança e adolescente, você está se descobrindo e descobrindo o mundo. Vendo as suas capacidades, vendo o que você gosta, como é que você vai se portar nesse mundo, né? Você chegou, você está ainda encarando. E quando você vai para a vida adulta, você vai trabalho para construir o seu legado, né? Construir o que eu tô, como você falou, né? O que eu estou fazendo aqui, quem sou eu? Então, assim, já descobri quem sou eu, o que eu gosto. Então, peraí, o que eu vou oferecer ao mundo, né? Como é que eu vou trabalhar e através do meu trabalho eu posso transformar, posso fazer a diferença? Eu acho que no fundo as pessoas tendem a achar que tem uma missão e essa missão é transformar o mundo. Eu vou transformar o mundo pelo meu trabalho, pela minha maneira de ser, construindo uma família, construindo uma rede de amigos. E aí sim você vai conseguir chegar na sua vida mais longeva, né? Com mais de 60 anos, ou quando você vai se preparando para ficar sem o trabalho, né? Fazendo a sua aposentadoria. E aí, assim, eu vou olhar para trás e falei, olha o que eu construí, né? Não construí só de trabalho, mas construí amigos, construí uma relação, construí uma família, filhos. Então, esse legado é que te dá essa satisfação e não te deixa frustrada, né? Então, eu acho que cada momento da vida tem uma necessidade, tem um objetivo, né? Meu objetivo aos 20 é um, aos 30 é outro, aos 50 é outro, aos 70 vai ser outro. Minha maneira de pensar, de encarar o mundo, minha proximidade da finitude, da morte, né? É muito interessante quando você vê uma pessoa de 30 anos como pensa sobre a morte e uma pessoa de 80 que está muito perto, como ela fala da morte, como a morte fica uma coisa muito do dia a dia, a finitude, né? A maneira com que a pessoa se relaciona com a morte é diferente. E os objetivos aí ficam bem diferentes. Também, né? É interessante, a Verônica colocou algo que a gente até fez num bate-bola, a gente falou sobre a importância do ensino, né? E ela falou o quanto que é importante a gente passar isso para os nossos filhos, essa ideia de quem você é, dos valores, mas o quanto que nós, como mulheres educadoras, parceiras de vida, a gente pode sim usar isso para transformar o mundo. Nós é que transformamos, né? Se você olhar todas as transformações que aconteceram, principalmente no século XIX e XX, tem um quê da mulher ali por trás, né?
Uhum. Eu achei interessante, você vendo até um relato da Segunda Guerra, os homens trabalhavam nas fábricas e os homens tiveram que ir lutar. E as mulheres foram para as fábricas trabalhar. E se você olhar, a Europa entrou na Segunda Guerra pouco industrializada e saiu da Segunda Guerra muito mais industrializada. E se a gente olhar, quem estava trabalhando nessas fábricas muito eram as mulheres. E assim, e não se dá conta de que o quanto que a mulher contribuiu na guerra, né? Contribuiu no sentido de enquanto os homens estavam lutando, as mulheres estavam trabalhando, né? E aí no final da Segunda Guerra elas tiveram que se realocar, voltaram para os seus trabalhos, para casa, né? E isso assim, os homens voltaram para assumir os seus trabalhos, né? Mas o quanto que a mulher tá ali na luta, é, dando ao mundo, quer dizer, porque todo mundo que foi criado tem um contato muito mais feminino que masculino, justamente por essa criação machista do homem sair de casa, vai ver ganhar o sustento e a mulher fica em casa criando, e ela é isso que transforma, que cria, que coloca o mundo dentro de uma criança, né? Ela coloca a criança no mundo, mas muito mais difícil é colocar o mundo dentro de uma criança. E somos nós as responsáveis. E o problema é que, como nos anos 60 a mulher teve a liberação sexual, se libertou daquele jugo do casamento e tudo, ela foi para a vida, nós da geração dos anos 80 e que tivemos que provar que você quer ir ao mundo? Tá bom, eu quero ver se você é boa mesmo, se aguenta o tranco. E aí a gente foi com tudo, sem descobrir que a gente tem limite, né? Passando do nosso limite físico, psicológico, emocional. E a mulher saiu de casa, mas o homem não entrou, né? Então a gente ficou dividida entre o seu trabalho, a sua profissão, a sua aspiração profissional, como se firmar, não só como profissional, mas como uma pessoa da sociedade útil, né? Produtiva, e ao mesmo tempo com a responsabilidade de casa, com os filhos e a casa, né? E o marido é até bonzinho porque ele ajuda, né? A palavra ajuda é terrível, porque primeiro você não é obrigado, né? E você ainda é bonzinho, ainda está ajudando, né? Então essas gerações de agora, elas já estão mais conscientes disso, a mulher está mais consciente disso, né? Um pouco do eu mereço. Então, eu acho que os relacionamentos agora vão mudar, com os homens muito mais dentro de casa, e as mulheres continuam fora, e eu acho que os filhos vão estar. O homem está dividindo mais essa bola com a mulher. E nisso vai sobrar talvez um tempo para a gente se cuidar, né? Porque a sensação de saúde que eu percebo nos pacientes quem tem saúde porque se cuida é porque se enxerga, é porque se ama, é porque se colocou num patamar de também ser cuidado, né? Às vezes a gente tem que ir para terapia para descobrir que também gente, também tem que ser prioridade na nossa vida, né? E com isso você tomar cuidado, porque a saúde da mulher não é aquela saúde, a saúde da mulher, sim, tem que ir no ginecologista, né? Fazer Papa Nicolau, né? Não, a gente é muito mais do que o nosso aparelho genital, né? Então, as próprias ginecologistas já estão tendo consciência disso. Então, a gente é cabeça e é corpo, né? A gente tem que pensar no nosso humor, na nossa funcionalidade, no nosso corpo, se a gente tem que fazer fazer exercício, alimentação saudável. Como é que está a nossa cabeça? A gente está precisando fazer uma terapia, a gente está precisando tomar um remédio, muitas vezes, para uma depressão, para uma coisa mais séria. Isso existe, não é só na novela, isso não é só no filho dos outros que é o problema. Muitas vezes a gente precisa de ajuda e precisa tratar.
E também usar vamos dizer assim, não é só, eu vou fazer meus exames do ano, eu ainda não fiz meus exames. Muita gente faz o exame e não vai no médico, né? Adora fazer exame. Tem gente que adora fazer exame, mas não vai no médico. Vai no médico, pede o exame e não volta para ver. E aí, saber por que você está fazendo esse exame? Qual a importância de fazer esse exame, né? E tem que saber o resultado. E tem que ficar, olha, deu uma gordura no fígado. Peraí, o que é gordura no fígado? O que inclui isso? Isso é um diabetes? Isso é colesterol alto? E é uma tendência? Isso foi uma medicação? Peraí, o que eu tenho que cuidar disso? Cuidar para lá na frente você tá bem. A gente, quando nasce, recebe um capital de saúde. E é igual o dinheiro. Tem muita gente que multiplica isso. Ótimo, vai chegar lá na frente bem, faz exercício físico, tem uma alimentação saudável, tem uma vida saudável, com amigos, sai, se distrai, tem relacionamentos saudáveis, casamento ou não, mas tem relacionamentos saudáveis. Ou aquela pessoa que pegou seu capitalzinho de saúde e está acabando com ela, né? Quer dizer, cigarro, né? O tabagismo, o consumo de bebida alcoólica em excesso, a obesidade, sedentarismo, né? Então, a gente vê que as pessoas que fazem exercício... O sedentarismo já é um fator de risco para a morte. Quem não faz exercício físico corre mais chance de morrer do que quem faz exercício físico, independente da doença que tenha. Né? Então, a gente tem que entender que quem só de você caminhar, você já melhorou a glicose, já melhorou seu colesterol, já melhorou o seu risco de infarto, o seu risco de AVC. E com isso, você, quando caminha, quando você faz exercícios, você libera suas endorfinas cerebrais, que é aquela sensação que vai ativar seu sistema de recompensa, que é aquele sistema que você ganha alguma coisa, né? É um sistema cerebral novo agora, que muitos antidepressivos até usam isso, que é aquilo mesmo de você ficar um pouco dependente. Vou fazer minha caminhadinha hoje, fazer meu exercício hoje. Por quê? Porque depois daquilo eu me sinto bem, né? E sem contar que aquela dorzinha que, meu ombro tá doendo, meu joelho tá doendo, e isso vai desaparecendo, isso vai te gerando bem-estar. E aí a gente volta para aquele conceito de saúde, de bem-estar biopsicossocial. Exatamente isso. E é muito importante o que você falou, né? Sobre ainda o preconceito de tomar uma medicação quando não tá bem, quando não tá dando conta. Ainda ter essa coisa, eu não vou psiquiatra porque eu não sou louco, não vou psicólogo porque eu não sou louco. E a gente tem que abrir mão disso, né? Porque embora a gente não consiga tangenciar, né? Olhar e falar assim, a dor emocional tá aqui, faz o exame que vai mostrar onde está. Mas a gente consegue ver que não está bem. E a definição do DSM-5 para transtorno é o que transtorna. O que me incomoda, porque tem pessoas que só transtornam a si mesma, o mundo dela é terrível, mas ela consegue dar conta, mas às vezes ela transtorna o mundo do outro. E aí as pessoas começam a fugir, ninguém está perto. Será? Por que ninguém está perto? E a gente tem uma coisa, né, de acreditar que somos vítimas por isso. Não, talvez a gente precisa cuidar da gente. Talvez a gente esteja com um descontrole emocional que acaba vindo para o nosso corpo. E eu acredito nisso, né, que o nosso corpo, como ele é a casa das nossas emoções, é aqui que a gente mora, é ele que vai gritar quando alguma coisa não está bem. E você ainda encontra essa resistência desse cuidado? Muito. Eu não sou maluco, para que eu vou tomar remédio, para que eu vou no psiquiatra? Entre os idosos é maior ainda, porque naquela época, né, há muitos anos atrás, existia um preconceito muito grande, né? Porque não se tinha tanta medicação como se tem hoje. Nos anos 70, 80, tivemos poucas coisas novas, mas dos anos 80 para cá, principalmente a questão dos antidepressivos, se desenvolveu muito. A gente hoje em dia tem muita tanto medicação
quanto se conhece sobre doenças, distúrbio de humor, né, só bipolar ou depressão, só depressão maior, quanto a própria psicologia tem isso, você pode falar melhor do que eu, tem formas de você abordar várias formas de técnicas, porque às vezes uma pessoa não se adequa, né, a uma terapia, mas se adequa a uma outra corrente. Os idosos também é uma coisa mais complexa, porque não dá para você abordar. Fala da sua infância, né? Acho que você precisa de uma coisa mais lá, mais em loco, onde ele está vivendo agora. Não dá para ele rever todos os relacionamentos dele, né? Acho que isso vai ficar uma coisa sem, né? Não dá para ser uma coisa tão profunda que eu diga lá na frente, lá desde a infância, né? Mas há formas de você sempre abordar, a terapia sempre vai se fazer muito bem, né? E é isso, quando a gente não fala, o corpo fala. A depressão nos idosos é onde tem mais somatização, dor nas pernas, dor de cabeça, insônia, falta de disposição, cansaço. A maioria dos pacientes chegam no consultório, eu estou com cansaço, um cansaço, não dá para explicar, um cansaço, você vai lá, o coração tá bom, o pulmão tá bom, mas é um cansaço, é uma falta de objetivo de vida, uma falta de aptar o que ele tem na vida agora para aproveitar. Às vezes o idoso vai perdendo as coisas em volta dele e ele vai ficando solto, ele ficou solto ali, sem nada, né? Então, sem estar inserido dentro do seio de uma família, inserido dentro de uma casa com família, e isso deixando ele solto, ele vai ficando sem objetivo de vida, sem o que ele vai construir, sensação de inutilidade, que isso é o que mais, eu acho que mais afeta o ser humano. Ele olhar assim, não estou servindo para mais nada, não sou útil, né? E estou dando trabalho, porque alguém precisa me ajudar. Alguém precisa me ajudar a tocar a casa, a minha vida aqui. Isso é uma sensação muito ruim. Muitas vezes você precisa de terapia para ele deixar de enxergar o copo meio vazio para enxergar o copo meio cheio, né? E você precisa, às vezes, criar maneiras que ele possa conviver com esses obstáculos e aproveitar o que ele tem de bom, né? Porque às vezes você fica olhando só os seus problemas e o que você tem de bom você não aproveita a vida, né? E a mulher é interessante porque a mulher tem esse problema na vida, vamos dizer assim, mais velha, e quando ela está naquele momento da vida adulta que ela está construindo alguma coisa, ela não para aproveitar, porque ela está sempre a tarefeira, está sempre com a tarefa. Eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso, tenho que trabalhar, depois eu tenho que chegar em casa, olha o jantar, tenho que cuidar da roupa, tenho que cuidar da casa, olha o meu filho, o dever de casa dele ele não fez. Meu Deus, tem que comprar a roupa dela. Olha a festa que a menina vai semana que vem, eu tenho que fazer. Então, ela tem tanta coisa para pensar que ela não tem tempo de fazer nada. Tem até uns memes assim que a pessoa está na posição de fazer yoga, falando assim, eu fazendo yoga. Ai, meu Deus, eu não comprei a roupa do fulano, eu deixei. Quando é que eu vou fazer a feira? Meu Deus, amanhã é dia de... A menina vem fazer a faxina, não lavei a roupa. Então, a mulher ela está sempre pensando 680 mil coisas. E com isso, cadê o tempo dela? Olha, você precisa tirar um tempo para você precisa fazer alguma coisa que você goste. E você simplesmente não tem tempo. Eu acho que hoje em dia, assim como o problema de toda... a gente fala assim, qual é o problema do ser humano? É a comunicação hoje em dia, né? Que você não consegue passar as mensagens, as pessoas entenderem... Isso está ficando cada vez mais nítido. Eu acho que assim, o principal, o ser humano ele está ficando pobre de tempo. Ele está ficando sem tempo para ele viver. E aí você para pensar assim, eu estou aqui para viver para quê? Né? Fica até sem sentido, porque eu estou tão sem tempo de viver, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer
eu tenho que tomar conta da casa, tomar conta do outro, tomar conta... Tem hora que você para pensar, meu Deus, eu não tive tempo hoje nem para olhar para mim. Então, esse sem tempo, esse limite que a minha geração não conhece, que a mulher de idade produtiva está vivendo, é a falta de tempo. E aí tem umas heroínas que estão se organizando e se priorizando, né? Então, se colocando na hierarquia dos cuidados lá em cima, para poder também, eu também sou filha de Deus, eu também preciso de tempo, de atenção, né? O filho reclama tanto que a mãe não dá atenção, o marido, ou então até o chefe, né? Mas e a atenção que eu dou para mim, aos meus problemas, aos meus anseios? Não tem tempo, né? Então eu acho Na que isso... verdade, eu achei interessante os meus anseios, né? Muitas mulheres não sabem que têm anseios, porque o anseio dela é ser esposa, o anseio dela é ser uma boa mãe, o anseio dela é ser uma boa profissional, o anseio dela é ser perfeita para ser aceita. Exatamente. E aí, que horas que ela pode ser ela, se ela está preocupada para ser perfeita? E tem isso, né? Você falou algo que foi muito interessante. Tem algumas mulheres que estão se colocando no topo da prioridade em suas vidas. Mas eu encontro muito aqui até a pergunta: eu estou sendo egoísta? Aí eu falei: se Aí vem a ser culpa. egoísta é cuidar de si, você está sendo egoísta. Mas assim, qual é o problema? Tá todo mundo cuidando de si e você tem que cuidar do mundo. Será que a gente não pode ter esse lugar sem carregar um título? Você é egoísta, você só pensa em você? E a gente também precisa avaliar o que está ouvindo, né? Não é porque eu estou ouvindo que aquilo é verdade. Tem uma distância nisso, né? A verdade é o que eu estou ouvindo. Será que o outro está falando porque ele perdeu o posto de prioridade? Então a gente tem que se construir quanto pessoa e falar, meu, você tem duas pernas, vamos caminhar juntos. E isso é interessante, eu lembrei de um caso agora, um caso clínico, né? De uma mulher que divorciou há 2 anos, né? E eu perguntei, como é que estão os seus exames? Como é que tá as coisas? Você tem ido ao médico? Você faz tratamento, tem problema de hipertensão, diabetes, né? Não, não tem ido não. Eu falei, mas o que que houve? Não, é porque quando eu era casada, eu pegava o livrinho do plano e eu marcava para os filhos, para o marido e tal. E como agora eu não marquei para ninguém, eu não marquei para mim. Aí eu falei, então você está me dizendo que você só marcava médico para você porque você já estava ali fazendo, você fazia o seu também. Não, vamos marcar. E ela foi. Não, vamos marcar, porque a terapia também tem isso, né? Vai cuidar das suas coisas, vai melhorar a sua vida, vai estar com bio, psico, social em dia. Porque senão não funciona. Porque a gente precisa estar com tudo caminhando bem, né? Tá tudo interligado, né? Uhum. Se você não fala, o corpo fala, né? Então, quer dizer, a parte psicológica assim, é um esteio, é onde começa, e o corpo, a parte física tem que te dar condições de você ir atrás dos seus anseios, né? Se você não tiver com o seu corpo físico bom, isso, por exemplo, a dor crônica leva à depressão, está muito associado. Então você tem que cuidar da parte física mesmo, né? É só um exemplo de como as coisas estão integradas, né? No nosso corpo não tem assim, ou o pulmão funciona separado, ou o cérebro funciona separado. Não, é tudo tem para funcionar bem, tem que estar interligado. E a mulher tem que se priorizar e tem que entender que cuidar dela não é egoísmo, né? Ir ao médico, não vou faltar, não, não vou pegar meu filho hoje na escola, vou pedir para alguém pegar, ou então se eu sou separado, vou pedir para o pai pegar e hoje eu não vou ficar com ele porque eu vou ao médico, ou então eu tenho que arrumar um tempinho para poder fazer meu exercício físico, porque desculpas a gente vai ter sempre, né? Mas é aquilo, é sair do seu quadrado de você estar ali já de conforto, né? O seu quadradinho de conforto, né? Então, sair e falar, não, eu tenho que fazer, eu vou ter que me libertar tanto de... Eu não faço exercício, vou ter que fazer, eu não vou ao médico, vou ter que ir.
eu não me priorizo, eu tenho que me priorizar, eu quero fazer as coisas, então eu quero comprar aquilo, eu quero fazer aquele projeto, eu tenho que me viabilizar a minha vida, né? E não precisar de pessoas que fiquem me tutoriando, não. Ah, pode fazer, concordar, né? Sair daquele julgo da pessoa tá sempre para ser aceita, né? Então, eu vou ser bonita, o que você acha? Para eu ser aceita, então tem os planos de todo mundo, né? Os meus anseios cabem na sua vida, cabem na sua, no seu projeto? Ah, não. Então, peraí, deixa eu mudar o meu projeto aqui, porque o seu eu tenho que caber no seu projeto. Peraí, é uma conversa. Seu projeto está aqui, o meu está aqui, vamos ver o que cada um pode mudar para os dois caminharem juntos, como você falou, né? E o que eu vejo muito no idoso é assim, e também nas pessoas que passam de uma fase da vida para outra, como a pessoa que se separou, que acabou um relacionamento, ou que mudou de trabalho, mudou de emprego, mudou de cidade. É você ressignificar aquele momento que você está, né? Então, às vezes, você tinha um projeto, estava caminhando por aí, de repente aquilo não deu certo, você teve que mudar de profissão, mudar de trabalho, mudar de local onde você trabalha, mudar de ciclo de amigos, ou então mudar mesmo até de relacionamento, e você está vivendo aquele novo momento. Então você tem que ressignificar aquilo. Peraí, para tudo, reseta a tua vida, né? Desliga, liga de novo. E peraí, eu tô com isso. É o que temos hoje, né? É o que temos para agora. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aquilo, então eu vou ter que trabalhar com aquilo, né? Porque senão a gente fica sempre, e isso é um mecanismo até de fuga, né? Até do deprimido, que fica sempre pensando no futuro ou no passado. Ah, era tão bom, poxa, eu queria aquilo, então, no futuro eu vou fazer aquilo. E no meu presente, o que eu tenho, né? Eu tenho limão, vou fazer uma limonada, né? Não vou estragar a minha vida, meu presente ali, porque a coisa não deu certo, que eu estava indo por um caminho e fui para outro, né? Às vezes a gente fica teimando num caminho ali e não dá certo e de repente, poxa, teve que mudar e você fica sem chão. E aí está na hora da mulher, como uma fênix, que as mulheres são fortes, buscar o seu caminho e buscar suas necessidades, sua nova necessidade. Às vezes a gente muda, né? A gente está sempre mudando, cada idade tem os seus anseios, como a gente já falou, tem as suas necessidades e a gente vai buscando ela ali e tentando manter a sua saúde como um todo, né? Saúde, principalmente saúde mental, e aí através dela a gente tenta manter a saúde física, né? Que com o passar dos anos, se a gente não se cuidar, a coisa vai deteriorando mesmo, né? Com o envelhecimento, né? O envelhecimento é uma perda de reservas que a gente já tem. É interessante isso porque você falou das mudanças, né? Mudança de cidade, mudança de trabalho, mudança de solteira para casada, mas é interessante que hoje, com esse boom do divórcio, né? O que eu percebo é essa ressignificação do lugar. E aí caminha junto a culpa. Quando eu nasci, eu recebi minha certidão de nascimento. E aí eu ando com ela, né? Para tudo que eu vou fazer, eu preciso caminhar com ela. E aí depois eu mudo, deixo a minha certidão de nascimento lá e pego a minha de casamento. E aí eu ando com aquilo ali. E quando eu me divorcio, eu viro e a averbação do divórcio. E para muitas mulheres isso é um grande problema que está relacionado com fracasso. E aí, como você falou a palavra culpa, eu vejo como a culpa é adoecedora aqui na saúde mental. E na saúde do corpo, como é lidar com essa culpa? Olha, quando você tem a culpa oprime, né? E ela vai te oprimindo e você vai se distanciando de você, se negligenciando. Então, a primeira coisa é você se negligenciar.
Então, se você está ganhando peso, ganhou, ou então você não está comendo, você também está perdendo peso, também tá bem, você não tá, você não enxerga isso, você não enxerga. Você está tão ali no olho do furacão que você não está enxergando o que está acontecendo. E de repente você não está vendo que você está envelhecendo, que você está envelhecendo mal, que você conseguia caminhar e agora não está caminhando tão bem. Então, a culpa que eu enxergo, essa coisa opressora, é você se negligenciando, né? O que eu vejo muito, assim, pacientes, amigos, você vê quem está envelhecendo bem e quem não está envelhecendo bem, né? Então, essas pessoas, ou então pessoas que você passa assim, anos sem ver, quando você volta, poxa, tá mais bonito, ou então tá envelhecendo bem, tá altiva, tá numa posição boa, ou então aquela pessoa que está deteriorada, você vê, né? Ou com uma postura triste. Eu acho que vai para a depressão e o autocuidado é isso, né? Autoestima. Se você tem culpa, você perde a tua autoestima. E aí esse o autocuidado acabou. E aí a saúde é isso. Aí ou você come para buscar, come de mais ou de menos, porque são alterações da depressão, ou você busca no álcool ou no cigarro compensações que você não está tendo na tua vida, né? O que saiu da tua vida para o álcool entrar, né? É até uma postura sistêmica essa, né? Para a comida entrar, o que está faltando, que está compensando, né? Então, eu vejo isso, quer dizer, quando a pessoa tem a culpa, que tem isso, a saúde vai embora pela negligência, até por uma postura, vamos dizer assim, forçando um pouquinho, suicida, né? O cara que fuma, não importa, tá doente e tal. Eu tenho gente que já fez mais de 10 pneumonias e não larga o cigarro. Pessoa jovem, na minha família, não larga o cigarro. E aí, ou então você vê, ó, você está perdendo, está ganhando muito peso, vamos rever isso, o que você pode fazer? Que a gente pode fazer, né? Como a gente pode criar situações para a gente melhorar a sua alimentação e tal, e a pessoa simplesmente não quer tratar, não quer resolver aquilo, ela não quer olhar para aquilo, né? Ela está fugindo daquilo. Isso é muito complicado. É interessante isso, né? Porque a gente foge, mas a gente está lá. Não é porque a gente está fingindo que não está vendo que a gente não está vendo. E a coisa está acontecendo, né? Eu gosto muito de pensar nisso, assim, eu malho há 9 anos. Antes eu não malhava, era totalmente sedentária, pesava 120 quilos. Ai! E aí, 9 anos eu decidi mudar. Um belo dia eu decidi mudar. E foi numa leitura de um livro, né? Se sua vida tá ruim, por onde você pode começar? E ali eu cheguei à conclusão de que eu ia começar pela saúde. Era pela saúde que eu precisava ter saúde para decidir as outras áreas da minha vida. Mas nesse período, né, de 9 anos, sempre tem uma mascotinha lá hoje eu faço crossfit, né? E tem uma senhora, 78 anos, que faz crossfit. E quando eu olho para ela, eu falo assim que eu quero chegar. É assim que eu quero envelhecer. Porque envelhecer não é uma escolha. Nós nascemos bebês e estamos indo para o envelhecimento. É isso. Agora a escolha é como que eu irei chegar lá. E eu vejo a disposição dela, e na academia tem bastante idosos assim, e é muito legal isso. É um lugar que pertence a qualquer pessoa que se matricular. Ela pode entrar, ela pode cuidar de si. Agora, você encontra muita resistência nisso, em pedir para aderir à atividade física? Como é isso? Muita, Para as mulheres muita, e homens, né, que se atende. muita resistência, mas eu acho que eu tenho muito mais resistência entre as mulheres do que os homens. E os homens até se beneficiam um pouco mais na parte muscular até do que as mulheres. São mais rápida a resposta para eles, né? Então isso é ruim nas mulheres, que elas tentam e não tem aquela resposta tão rápida quanto a do homem, isso desestimula. Mas o que elas não entendem é que essa respostinha de ficar mais marombada
é assim, é só a ponta do iceberg de coisas boas que acontecem, né? De você fazer exercício. Eu fiz exercício acho que mais de 10, não, uns 15 anos direto. E depois parei por 8 anos e, assim, estou tentando retomar agora e por aquilo que eu tinha aquele meu tempo para mim, de repente embolou a vida, não consegui ter mais e agora eu estou tentando voltar a ter o meu tempo, a me priorizar, né? Porque eu sei os benefícios e a necessidade que eu tenho do exercício. Então eu estou tentando me priorizar para isso. Mas é difícil, no meu caso, por tempo, né? Mas tempo a gente arruma, né? Que o tempo é apesar de ser pobre de tempo, mas você tem que ter aí entra a sua priorização. Você é pobre de tempo, mas vai priorizar? Então tem que ser. O que você vai priorizar na sua vida, né? Agora, entre as pessoas até que têm tempo de fazer, a resistência é muito grande. Para os idosos, então, é muito grande mesmo. Mas eu acho que é uma coisa mais cultural deles. Os idosos de hoje não tinham a cultura que eu acho que os idosos, de nós, como formos idosas, a gente vai ter já essa cultura de fazer o exercício, de vem fazendo exercício, de ter valorizado isso como uma parte da saúde, né? Nos idosos eu ainda consigo colocar fisioterapeuta, porque aí eles entendem que vão fazer alguns exercícios e tal, mas muitos que têm condição, eu falo, não, você tem que procurar um personal, você consegue fazer coisas mais para condicionamento cardiovascular, que isso é importante, é isso que te define como ativo e inativo, né? E é isso que vai melhorar, tirar você de uma condição de maior mortalidade, né? Se você tem condicionamento cardiovascular, você tem menor chance de morrer de infarto, de AVC, diabetes vai melhorar, sua hipertensão vai melhorar. Hoje em dia, antigamente você acreditava que só correndo, mas hoje em dia até fazendo exercícios de musculação, você vê que a modulação que acontece no músculo vai interferir nos seus níveis de pressão, porque ele modula lá a resposta à adrenalina. Então, antigamente a gente achava que era só correndo que eu melhorava a minha pressão alta, mas não, se eu for lá também na academia malhar, eu também estou melhorando a minha pressão. Então, assim, o primeiro tratamento para diabetes e hipertensão é mudança do estilo de vida, ponto. E mudança do estilo de vida quer dizer fazer exercício físico, levar uma vida ativa e alimentação saudável. E alimentação, vida ativa, a gente acha que é o seguinte, eu pego meu carro, eu ando para onde eu quiser, eu ando de elevador e depois vou malhar. Não, vida ativa é você pensar numa vida ativa mesmo. Ou seja, eu vou andar menos de carro, eu vou andar mais a pé, eu vou tentar subir mais escada, descer, sem andar tanto de elevador. É um pensamento ativo, de vida ativa, né? Muitas vezes você não tem tempo para malhar tantas horas e tal, mas se você tiver eu vou pegar o ônibus e vou descer um ponto antes, 2 pontos antes, eu já vou andar mais do que se eu tiver que andar. Vou um lugar que eu posso ir a pé, eu vou de carro. Não, eu vou andar a pé. Vou resolver essa coisa. Vou ter que ir ao banco, vou ter que ir a um shopping. Eu vou lá a pé, entendeu? Vou andar um pouquinho mais. Então, isso é um pensamento hoje em dia, né? E é interessante quando você fala dessa idosa que é a sua mascote aí, que é a sua... No CrossFit, 68 anos. E é interessante que ela não chega lá só porque malhou e aí por isso ela é boa. Não, o pensamento dela, a cabeça dela é outra, né? Então, o que a gente vê é que o idoso que hoje em dia, que está malhando, que está fazendo exercício, que faz tudo, a cabeça dele é outra. O envelhecimento dele, como ele está encarando a vida de uma outra maneira. Muito mais
muito mais ativa, muito mais leveza, muito mais, menos depressão, entendeu? Então você vê como ele está melhor, né? Então é uma forma de você encarar a vida, né? Isso é bem legal. Ó, a Miriam colocou assim: Oi, doutora Ana, sou a Miriam, filha do Wilson. Hoje estou com 71 anos de idade e sinto dores no corpo. Como fazer exercícios? Olha, como você pode fazer exercício estando em casa, na sua sala. Você hoje em dia abrir internet, você vai encontrar todos os tipos de profissionais de educação física que te mostram coisas maravilhosas que eu não poderia imaginar. Outro dia eu estava encarando uma pessoa mostrando como que você, botando a mão na parede, só fazendo assim, você já vai estar fazendo força no seu bíceps, você está resolvendo o problema do seu ombro, força no seu punho, entendeu? Assim como você pode deitado. Então, assim, exercício, a gente pensa assim, exercício, eu não estou fazendo crossfit, eu não vou à academia, não posso fazer exercício. Não tenho academia no meu condomínio, tu mora em casa, enfim, estou fadada a ficar aqui. Se você botar um tênis e for caminhar, se você começar a andar, você pode andar. Isso, eu não sou a pessoa mais... como se diz, tem os profissionais de educação física, os fisioterapeutas vão estar com muito mais propriedade, mas se você for andar meia hora, aumentando 5 minutos por dia, você, no final do dia, você está caminhando 1 hora, um passo rápido, pelo menos 6, 8 quilômetros por hora, né, de velocidade, você andar 1 hora por dia, você já está se tornando ativo. E você vai ver como... Porque a mulher, depois da menopausa, diminui, né, porque a gente diminui o estrogênio, diminui a lubrificação das nossas articulações. Então, a mulher tem que ter uma atenção especial para a menopausa. A menopausa é repor hormônio, não é só repor hormônio, repõe ou não repõe. Muitas mulheres têm o câncer de mama na família, então não é tão indicado, tem que conversar com seu ginecologista ou com endócrino. Muitas vezes repõe até muito tarde, aí já depois dos 60 aumenta a chance de câncer de mama, enfim. Mas não é só questão de repor o hormônio, é questão de... Se você fizer exercício físico, essa lubrificação da articulação volta. E aí, essa dor que você sente, muitas vezes, que é só de exercício, na articulação, já melhora. Se você for andar, vai melhorar. Então, assim... Lógico, você tem que ir no médico para ver o que é essas dores. Às vezes, o diabetes tem dor nas pernas por uma questão de alteração da neurológica, né? Que é polineuropatia diabética, né? Então, é uma outra coisa que se trata com os remédios, é outra situação. Mas essa dor que eu chamo por inatividade, assim que você começar a fazer exercício, ou seja, começar a caminhar, começar a fazer exercício em casa. São tantas coisas que você pode fazer. Pegar 1 quilo de sal e fazer isso aqui, você já está resolvendo. Colocar 1 quilo de feijão na sua coxa e começar a subir e descer ela aqui, você está fazendo exercício para o quadríceps, que é um músculo que deixa a gente em pé, né? Porque os idosos que têm alteração de marcha, de andar, a maioria estão o quê? Com o músculo da coxa, o músculo do abdômen flácido. E aí você não consegue levantar sem botar a mão para poder levantar, porque eu não tenho força no meu abdômen, no meu quadríceps, na minha coxa para poder levantar. Então, assim, a gente, para ser ativo, basta uma coisa: querer. E aí, hoje em dia, a internet é a melhor mestra para isso. Você coloca, tem vários profissionais dando show de coisas assim inventivas dentro de casa. Você não precisa sair de casa para fazer exercício. Muito bom.
E é exatamente isso, né? Eu experimentei isso no comecinho da pandemia, porque a academia fechou, o CrossFit fechou. E aí o que eu tinha? YouTube. E aí você faz em casa. Agora é querer, né? Não dá justificativa. Eu acho que o que mata a nossa vida é justificativa, historinhas e reclamações. Quando a gente fala, não, para mim não dá para fazer o CrossFit, mas será que a dança dá para mim? A colega colocou aqui, ó, que ajuda os idosos, trabalha no grupo de estudo, faz exercícios sentadas com 12 repetições em 30 segundos. Ela vai falando aqui. Outra pessoa também, muita gente está falando, Val, obrigado por ter me convidado. Val, obrigado por ter me convidado. Então o pessoal está agradecendo a Val aí. E o Vitor colocou exercícios calistênicos, né? Que usa o peso do próprio corpo, é muito bom. Eu Isso, acho mais exatamente. difícil. A pessoa acha mais difícil, mas é muito bom, né? É o que você falou. Hoje em dia o YouTube aí ajuda você a fazer tudo e o peso do corpo, você não precisa nada, né? Só você. O teu próprio corpo já vai te ajudar. É só você ter a maneira correta de fazer exercício. E isso, o YouTube, né? A internet ajuda muito, né? Não só você entender como é o exercício, mas fazê-lo corretamente, né? Para não se machucar. E o importante é começar, né? Começar pequeno, com persistência, né? Porque é interessante isso, você falou da dor crônica, né? Quando eu trabalhei em um hospital 10 anos, e aí eu contra onde estava, enfim. E aí um médico chegou para fazer um prontuário, e ele olhou para mim e falou assim, eu tinha 120 quilos, ele falou, você tem diabetes, você tem hipertensão? Eu falei, não. Ele falou, mas breve você vai ter. Aí eu olhei assim para ele, tomei um susto, né? Aí eu falei, não, eu tenho fibromialgia. Ele falou, e faz exercício? Aí eu falei, como? Eu acordo sentindo dor, é horrível. Eu tomava remédio do neurologista, eu tomava remédio do psiquiatra. Eu falei, eu não consigo. Aí ele falou assim, se você não fizer atividade física, você nunca vai ficar boa. Você só vai tomar remédio. Ele vai com dor, mas vai. E no começo era muito difícil para mim, mas eu sentia que quando eu ia, o meu corpo aquecia e eu vivia o dia melhor. E aí eu fui gostando daquilo, porque eu sentia muita dor, então eu fui gostando, eu fui fazendo, pelo resultado do dia. Aí o que aconteceu? Hoje eu não tenho mais isso. Depois de 9 anos, assim, com uns 4 anos eu não sentia mais dor nenhuma. E quando eu penso em parar, assim, ai, tô cansada, falo, não quero nunca mais voltar pra dor da fibromialgia, porque dói o fio de cabelo, assim. Você acorda, você abre o olho, assim, para abrir o olho dói. Então, eu acredito que a atividade física é uma grande aliada da saúde física, da saúde mental, da saúde dos relacionamentos, até porque você cria relacionamento com pessoas que estão no mesmo foco que você. E aí você se sente mais forte. Você cria uma rede social. De relacionamentos positivos, né? Olha, tem 1h02 que a gente está aqui. Eu quero agradecer Passou mesmo rápido. por você ter. É verdade, por ter recebido o nosso convite, aceitado. Eu que agradeço. Mas eu quero que você deixe suas palavras finais para a gente encerrar essa live. Eu acho que saúde da mulher é a mulher pensar em si, né? A gente fala, saúde da mulher. Sim, então saúde, eu estou pensando em mim. Então é o bem-estar biopsicossocial, eu tenho que estar bem com o meu corpo, bem com a minha cabeça, bem com as minhas escolhas, bem com a minha... se você está vivendo um relacionamento abusivo, se você está, seja ele no trabalho, seja ele no casamento, seja ele em alguma outra instância, você resolva. Tem aquele problema? Vou resolver. Se eu não estou bem, eu tenho que mudar. Saia da inércia, né? Da inércia para resolver seus problemas sociais, da inércia para resolver seus problemas de saúde, da inércia para fazer um exercício físico, né? E se priorize. E com isso se ame, se acolha, né? A gente acolhe todo mundo, a mulher é um coração de mãe, né? Que a gente fala, enorme. Então a mulher está acolhendo, você tem que acolher você, acolher a sua dor, acolher o seu pensamento de que eu vou querer mudar, então eu tenho que ter isso comigo. Então, assim, a mulher tem que se amar e, com isso, se cuidar,
né? Que se cuidar é um ato de amor. Então, o ato de amor com a gente. Então, a mulher tem que se amar, tem que se cuidar, e com isso, a gente ficando bem, a gente pode cuidar dos outros e levar avante o nosso ideal de vida, nossa diferencial, por que eu estou aqui no mundo, né? Se eu tenho que fazer alguma coisa, se eu tenho alguma finalidade nesse mundo aqui, se eu vim aqui fazer alguma coisa. Então, para você cumprir a sua missão aqui no mundo, você tem que estar bem. Então, se ame, se cuide, para você poder fazer a sua missão aqui no mundo e cuidar dos outros também. É verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada a todo mundo. O pessoal está agradecendo pela live. A live vai ficar gravada, gente. Vai ficar gravada, o pessoal está perguntando. E eu quero agradecer por vocês também que ficaram com a gente. Aqui, 54 pessoas com a gente nesse momento. Muito obrigado. Vou chamar de novo, alguém colocou assim, ó, vamos falar sobre depressão, Vou chamar a doutora Ana para falar sobre depressão. E a gente vai construindo essa teia, porque informação traz libertação e traz esclarecimento que nos motiva a mudança. E isso é muito importante, né? Sempre mudar. Mudar para melhor. Obrigada, tá? Obrigada. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Adorei. Beijo.